Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e nessa aula nós vamos ver como importar os dados para dentro do Power BI através de um conector do banco SQL Server. Então, inicialmente eu estou com o meu SQL Server aberto aqui, né, o meu Management Studio. Eu vou mostrar para vocês que nós ainda não temos aqui nenhuma base, tá? Vou expandir aqui o meu databases para mostrar que nós não temos ainda nenhuma base criada para importar os dados. Por quê? Porque nós vamos subir aquelas planilhas que nós já fizemos a importação para dentro do Power BI, né? Aquela planilha que nós usamos com os nossos dados fictícios. Nós vamos subir elas aqui para um banco dentro do SQL Server mesmo, né? Nós vamos criar um banco aqui, criar as tabelas, subir aqueles dados, né, através do Integration Services. E aí sim nós vamos fazer uma query aqui dentro do Management Studio e essa query nós vamos aproveitar ali dentro do Power BI, tá? Para não levar às vezes tabelas, é muito comum, né? Nós vemos em muitos ambientes, às vezes as pessoas levam as tabelas inteiras, né? Mesmo que vão utilizar às vezes uma ou duas colunas, né? Ou poucas colunas daquela tabela. Então aqui nós vamos fazer de uma forma diferente, nós vamos construir uma query realmente só com as colunas que nós vamos utilizar daquelas tabelas, tá bom? Então, inicialmente, eu estou aqui com o SQL aberto, mas nós vamos primeiro baixar o nosso Integration Services, né, o nosso Data Tools, para utilizar ali dentro do Visual Studio, tá? Então, um pré-requisito que nós precisamos para usar o Integration Services, né, além da instalação da instância do Integration Services, nós precisamos também baixar o Data Tools, né? Dentro do Data Tools existem algumas ferramentas, né? Data Tools, na verdade, é um conjunto de ferramentas da Microsoft para dados, né? Que envolve ali Integration Services, Reporting Services, Analysis Services, e esse Data Tools é utilizado dentro do Visual Studio, né? Onde nós podemos criar ali, por exemplo, no caso do Integration Services, criar os pacotes, né, os nossos DTSX, né, ou no caso do Reporting Services, por exemplo, se for criar algum relatório, né, ou algum cubo através do Analysis Services, tá? Então nós vamos aqui no Google baixar o nosso Data Tools, só digitar aqui, ó, Data Tools, tá? Já até aparece ali, ó, Visual Studio Data Tools 2022. Vou clicar nesse link aqui da Microsoft mesmo, tá? Ó, Install SQL Server Data Tools, né? Que é o SSDT. E aí aqui ele já me dá, né, um overview sobre tudo que envolve ali o Data Tools, tá? Ele tem ali falando um pouco de tudo, fala das versões ali do Visual Studio 2017, 2019, 2029, 2022, tá? E aqui mais para baixo, tá? Aqui também, né, 2022, 2019, e mais para baixo nós vamos encontrar as ferramentas, tá, que fazem parte do Data Tools, que são, como eu disse antes, né, o Analysis Services, o Integration Services e o Reporting Services, tá? O Analysis Services ele é utilizado para tanto para construção como para manutenção de cubos OLAP, né, utilizando ali tabelas do SQL Server. O Integration Services seria ali para criar pacotes de ETL, né? O que seria o ETL? Seria Extract, Transform and Load, né? Ou seja, você vai extrair os dados de uma origem, vai fazer alguma transformação nesse dado e depois vai carregar esse dado num destino, numa tabela destino, tá? Então essa parte seria o ETL, né? E o Reporting Service seria a parte de relatórios ali desse conjunto do Data Tools, tá? Então nós vamos clicar aqui no Integration Services, que é o que nos interessa no momento. E ele vai abrir essa tela aqui para eu fazer o download, tá? Do pacotezinho do Integration Services. Vou vir aqui em Download. Maravilha. Ele já está fazendo o download aqui. Download em andamento. Só esperar um minutinho, pronto, já terminou. E agora eu vou vir aqui em Downloads na minha máquina. Ele ainda está baixando aqui.
aqui. Já era para ter aparecido ali, vamos ver, deixa eu dar um F5 aqui, maravilha, já apareceu aqui, tá? E aí eu vou clicar aqui para instalar, clicar 2 vezes, ele vai abrir uma tela ali de instalação, maravilha, que seria, né, esse, geralmente às vezes nós mencionamos o Integration Service como SSIS, né, ou seja, seria o S do SQL Server, né, do IS, né, então SQL Server Integration Service, tá? Então vamos aqui no Next, e aqui ele está dizendo, né, que vai utilizar o Visual Studio Community 2022 para instalar, então é um pré-requisito, tá? Vocês precisam ter o Visual Studio instalado na sua máquina para instalar o Data Tools, aqui no caso o Integration Service, tá? Aí eu vou clicar em Sim aqui para ele instalar, ele vai começar a instalação ali. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? Só para não ficar ali perdendo muito tempo com isso, eu volto já já. Prontinho, ele já terminou a instalação aqui. Ele dá essa tela, né, dizendo que terminou, e ele pede para reiniciar o computador, né, para terminar ali concluir a instalação. Então eu vou pausar o vídeo novamente, vou reiniciar o computador aqui e volto em seguida. Maravilha, já voltamos aqui. Já reiniciei o computador, ele concluiu ali a instalação do Integration Service. Aqui eu estou com o SQL aberto, mas antes, né, de criarmos aqui o nosso banco de dados, as tabelas, eu já vou abrir ali o Visual Studio e criar um projeto do Integration Services para importar aquelas planilhas. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio. Aqui no caso eu estou com a versão 2022. Só esperar ele abrir aqui. Maravilha. Aqui ele já abre normalmente ali, né, o Visual Studio como se fosse trabalhar com qualquer outra linguagem ou qualquer outra coisa, tá? No caso nós vamos utilizar o Integration Services, mas, né, se fosse utilizar para outra coisa também, sem problemas. Então eu vou vir aqui em Create New Project. E aí aqui, ele já apareceu aqui para mim, porque eu já utilizei, né, recentemente ali para algumas coisas do Integration, tá? Mas se eu não tivesse utilizado ainda, não apareceria aqui, tá? Eu teria que vir aqui e digitar, ó. Só de colocar só o int, né? Ele já aparece aqui, ó. Integration Services Project, Integration Services Project do Azure, né? Está dizendo que está habilitado, né? Integration Services Import Project Wizard, né? No caso aqui seria a mesma coisa desse Integration Services Project, só que criando através de uma janela, né? De auxílio ali do Windows, né? Então, no caso, nós vamos utilizar essa primeira opção aqui, ó, Integration Services Project, tá? Vou marcar ela aqui e vou vir aqui em Next. Aqui eu vou dar um nome, tá? Para o meu projeto. Vou colocar aqui, colocar tudo em maiúsculo, Power BI, pronto, SSIS Power BI, tá? Porque vai ser do nosso curso ali, tá? Então aqui ele só vai, o location aqui, ele diz onde ele vai criar uma pastinha de repositório, que é onde vai ficar ali tanto a minha solução, o meu projeto, os meus pacotes que serão criados, né, que são os DTSX, tá? Aqui seria o nome da solução, tá? E aí aqui ele dá o caminho ali, tá? Não vou mudar nada, vou deixar dessa forma mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui em Create e ele já vai abrir ali o Visual Studio, né? Já pronto para eu criar ali pelo menos um pacote já do Integration. Ele dá esse Getting Started aqui, eu posso fechar isso, tá? Vou fechar aqui também essa tela de Output, que nós não vamos utilizar, e nem o Error List não vamos utilizar no momento, tá? Então aqui, essa é a cara do Visual Studio, utilizando ali o Integration Service. De cara, ele já cria aqui, ó, ele já abre para mim um package, tá? .dtsx. Isso aqui é um pacote, tá? Se eu fechar ele aqui,
ele aparece aqui, ó, tá vendo? SSIS Packages, esse package DTSX, tá? Se eu vier aqui e deletá-lo, vou deletar só para mostrar, tá? Vou dar um OK, ele desaparece ali. Se eu quiser criar um novo pacote, eu clico aqui com o botão direito, venho aqui, ó, New SSIS Package e cria ali, ele vai abrir aquela telinha novamente para mim, tá? E é aqui que nós vamos trabalhar para importar aqueles dados. Então nós temos aqui do lado o SSIS Toolbox, que é onde ficam as tasks do Integration Services, tá? Nós temos aqui as abas, as principais abas que nós vamos trabalhar são a Control Flow e o Data Flow, tá? Já já eu vou mostrar para vocês aqui. E aqui nós temos o Solution Explorer, que mostra o nome da nossa solução, né? Aqui tem o nome, nós temos o pacote, aqui nós temos só um pacote, nós podemos ter vários aqui, tá? E outras funcionalidades aqui. Eu de cara já vou renomear esse pacote, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes em cima do pacote para renomeá-lo. Vou colocar aqui, ó. Vamos primeiro importar a nossa tabela de vendas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Power BI F vendas, tá? Eu vou utilizar um pacote só para F vendas. Então ele já renomeou aqui em cima também, ó. Eu posso salvar ou aqui em cima, tá? Eu colocar o save aqui ou salvar tudo, tá? Ou eu posso clicar na abinha aqui, ó, com o botão direito e colocar também Saved Select Items, né? Ele já vai aparecer, já tira o asterisco ali, tá? Então, nós vamos utilizar agora, para importar aquela planilha da nossa F vendas, uma tarefa de fluxo de dados, né? Ou se no meu caso aqui está em português, se tivesse em inglês, ia aparecer aqui Data Flow Task, né, que seria essa aba aqui do Data Flow, tá? Então eu vou pegar e vou arrastar para cá, tá? Eu posso ou arrastar, como eu fiz aqui, ou, quer ver, eu vou deletar, vou clicar em cima aqui, eu vou apertar o Delete, ou clicar 2 vezes, ela já aparece aqui também, tá? E aí eu posso selecionar essa caixinha e vir aqui no Data Flow para dizer o que ela vai fazer, ou eu clico 2 vezes, tá? Ao clicar 2 vezes aqui, ela já vai me mandar para essa abinha do Data Flow. Ó, cliquei 2 vezes, ela já veio para cá, e aí é aqui que eu vou dizer, né, o que eu quero fazer nesse Data Flow, de onde eu quero buscar os dados e, né, e para onde que eu vou levar esses dados, tá? Posso fazer também as transformações, é aqui dentro do Data Flow que nós fazemos isso. Então eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo nós temos aqui logo de cara Destination, Source, né? Temos aqui algumas coisas que são mais utilizadas, comuns, né? Temos aqui coluna derivada, comando LDB, contagem de linha, conversão de dados. É aqui que nós fazemos algumas transformações nos dados, né? Seria a parte de transformação, tá? E tem outras funções aqui abaixo. Só que nós vamos vir aqui, ó. Nós temos aqui Other Sources e Other Destinations. Eu vou expandir isso aqui, o Other Sources. Como lá é uma planilha de Excel, né? Então eu vou colocar aqui, ó, origem do Excel, tá? E vou arrastar para cá para buscar aquela nossa planilha. Detalhe aqui, ó, eu vou minimizar aqui também e vou entrar naquela pastinha do curso só para mostrar para vocês. Eu criei aqui na nossa pasta de dados uma pastinha do Integration Services com as mesmas planilhas, tá? De vendas e as dimensões. Só que o detalhe aqui, elas não estão com aqueles erros, né, que eu havia deixado propositalmente para mostrar ali via importação no Power BI, né, para arrumar dentro do Power BI isso, né? Aqui não, aqui eu arrumei a planilha certinho, da forma correta como ela vai ser importada, tá? Então não tem espaço aqui, não tem cabeçalho, nada, né? Então isso aqui no caso seria a nossa F vendas e as dimensões também, tá? Então aqui, ó, nossa de produtos não tem ali, né, cabeçalho, a nossa de vendedores está certinho já. Por quê? Porque eu já tenho que levar isso aqui tratado para o Integration Services, somente importar para mim ali, e se tiver alguma tratativa, vai ser em relação aos dados, tá? E não
ao layout aqui, coisa do tipo, tá bom? Então eu já vou levar ela arrumadinha ali. Então voltando aqui pro integration, eu vou dizer o que? De onde que eu vou buscar isso, tá? E aí eu venho aqui, eu vou clicar 2 vezes no origem do Excel, clicar 2 vezes, vou vir aqui em New, porque ainda não, eu tenho que mapear isso, e aí aqui ele vai me perguntar, né, onde que está esse Excel. Então eu vou buscar aqui, tá? Vou vir aqui em Power BI curso, dados, tá na nossa pastinha do integration, é a nossa de vendas aqui, e vou abrir, tá? No caso aqui, vou colocar aqui o 2016, e aqui eu só vou deixar marcada essa opção, dizendo que a primeira linha é o nome das colunas, tá? Vou dar um OK. Se eu vier aqui em Columns, opa, desculpa, eu esqueci de colocar a aba, tá? Então eu coloquei aqui o Excel Connection Manager, já foi criado. E aí aqui no caso do Excel Sheet, eu tenho que colocar o nome da aba que está os dados, tá? Que seria a nossa F Vendas. Aí agora sim eu venho em Columns, ele me mostra ali todas as colunas que eu tenho naquela aba, tá? Então eu vou levar todas essas colunas, por isso eu vou deixar todas marcadas. Se eu não quisesse alguma aqui, era só desmarcar, tá? Mas não é o caso, nós vamos levar todas. Vou dar um cancel aqui só para ele levar na sequência mesmo, tá? Vou vir em columns para colocar data no começo, porque a partir do momento que eu desmarco e marco novamente, ele joga para o final aqui, tá? E eu não quero nessa ordem a tabela. Então vou dar um OK aqui, maravilha. Tá mapeado a minha origem aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí eu tenho que mandar isso para um destino, que vai ser uma tabela lá dentro do SQL Server. Só que agora nós vamos lá dentro do SQL criar o nosso banco e as respectivas tabelas, tá? Então eu vou vir aqui no SQL Server. Para quem ainda não tem familiaridade com SQL Server, tá? No caso aqui, essa ferramenta seria o SQL Server Management Studio, tá? Tá aqui em cima, ó, SQL Server Management Studio, que é a ferramenta que nós utilizamos para mexer aqui no SQL, para criar scripts, né? E tudo mais. Então, aqui nessa lateral esquerda, nós temos aqui o Object Explorer, que é onde fica o servidor, né? Aqui no caso é um servidor local na minha máquina aqui, tá? Por isso que tá Fábio LR, não tem nenhum IP, nada, tá? E tem a instância do SQL Server e tudo mais. E aí aqui nos databases, né, é onde ficam os bancos de dados, tá? Aqui nós temos os System Databases, que são os bancos de dados do sistema, do SQL Server, tá? Que são esses 4, o Master, Model, o MSDB e o TempDB, tá? E aí aqui no caso nós temos aqui essa parte do SSIS-DB, é um banco de dados do Integration Services, tá? Uma vez que você tem o Integration Services instalado, né, no seu SQL Server, você vai ter esse banco de dados aqui também, tá? Então nós vamos criar um banco aqui para o nosso curso. Eu posso criar por aqui ou via script. Eu vou criar via script para familiarizar, né, quem não tem muito conhecimento em SQL, não trabalha no dia a dia com isso, né, não é muito familiar, só para, né, introduzir. Lembrando que aqui o foco do curso não é isso, tá? Não é o SQL Server, o Integration é só um a mais aqui, um plus, um adendo, tá? Então vou vir aqui em cima, ó, New Query, tá? Ou eu posso também segurar o Ctrl N, que ele já cria para mim aqui, ó, uma nova query, tá? Ele criou aqui um espaço para digitar uma query, segurando o Ctrl N, ou vou fechar aqui, tá? Ou eu venho aqui, ó, New Query, clico e ele abre também o espaço. É aqui que nós vamos trabalhar os scripts do SQL Server, tá? No caso aqui, por padrão, ele abre na master, tá? Como eu ainda não tenho nenhum banco de dados criado aqui, eu vou criar através da master mesmo, tá? E o script para eu criar um banco de dados ele é bem simples, tá? Vou colocar aqui, ó, é um create database, e aí eu vou colocar um nome. Eu vou colocar aqui Power BI curso. Curso, tá?
Feito isso, eu posso vir aqui em Execute para executar ou apenas dar um F5 aqui, tá? Se eu der um F5, olha, ele já executa. Ó, foi criado com sucesso, tá? Ainda não está aparecendo aqui, mas se eu vier aqui e der um refresh, e agora eu vou expandir aqui, ó, Power BI curso, foi criado o nosso banco de dados, tá? Se eu expandir isso aqui, ó, ele tem ali a parte de tabelas, por enquanto ainda não vai ter nenhuma tabela criada por nós, só tem as tabelas de sistema, tá? Que elas não estão aparecendo aqui. E tem File Tables, External Tables e assim por diante, tá? E aqui seria, se nós criarmos views, vai ficar aqui, tá? Na parte de Programmability aqui, no caso, quando se cria procedures, né? Elas ficam aqui, armazenadas aqui, tá? Na Stored Procedures, Functions, enfim. Tem uma gama ampla aí de funcionalidades, tá? No caso, nós criamos essa parte esse banco de dados. E aí aqui, né, nós temos o nosso banco master, mas nós não vamos criar as tabelas no banco master, nós vamos criar as tabelas dentro desse database aqui, tá? Então eu vou só copiar isso aqui, ó, vou deixar esse aqui, não vou apagar, vou dar um Ctrl N para abrir uma segunda aba aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, vou colocar o nome do nosso banco de dados e um Go. Por que isso aqui? Porque ele está na master. Qualquer coisa que eu for criar aqui nesse script, ele vai tentar fazer na master. Mas eu quero que ele faça nesse banco de dados. Se eu executar aqui, ó, F5, ele vai jogar para esse banco de dados aqui. E vocês podem ver que aqui em cima vai mudar, tá? Então, ó, F5, maravilha, foi executado com sucesso. Aqui em cima já mudou. Ou, simplesmente, eu poderia fazer isso aqui, tá? Vir aqui, clicar aqui mesmo e apontar para o banco de dados que eu quero, tá? Que muitas vezes eu prefiro colocar no script, porque às vezes nós esquecemos, né? E no dia a dia está na correria ali, às vezes está na master aqui, você está fazendo as coisas e não percebe, e então eu já prefiro deixar bem especificado aqui, tá? Então, tá lá já, Power BI curso, e aí aqui sim eu vou criar a minha primeira tabela, que é a nossa tabela de vendas, tá? Eu poderia vir aqui, ó, Create Table, vou colocar aqui, ó, F vendas, tá? Opa, F vendas, tá? E aí, dentro dos meus parênteses aqui, eu vou dizer quais campos eu teria que ter ali. Então, vamos supor que eu tenho o campo ID, o que ele vai ser? Um número inteiro, eu colocaria um int, tá? Por exemplo, data, tá? Data, venda, tá? Ele seria o nome do campo e ele seria um campo datetime, por exemplo, tá? Coloco sempre uma vírgula. Vamos supor vendedor, tá? Aqui eu estou só criando ficticiamente, um fictício, tá? Vendedor. O que o vendedor, o campo vendedor seria? Um campo de texto, então é um varchar, tá? Varchar de quanto? Eu vou colocar aqui até, entre parênteses, posso colocar 100, o tamanho que eu quiser aqui, tá? Porém, eu não vou criar por aqui. Eu vou criar lá pelo Integration Services. Eu poderia criar o script aqui, criar a tabela e lá apontar, tá? Para essa tabela. Só que eu vou criar direto por lá. Porque como eu estou criando por uma planilha de Excel, muitas vezes no dia a dia nós às vezes pegamos planilhas que não sabemos, né, o tipo de dado que é aquela coluna e tudo mais. Então lá ele já identifica e ele já cria para mim no tipo de dado que está vindo. Então eu vou vir aqui, ó, uma vez que eu tenho o banco de dados criado, né? Eu vou até já copiar aqui, tá? Vou vir aqui, que eu vou precisar dele aqui. E aí o que eu vou fazer? Então aqui já está mapeada a minha origem. Eu vou vir aqui, ó, no meu Other Destinations, vou expandir. E aí eu vou colocar aqui, ó, um destino OLIDB. Por quê? Porque o banco SQL Server é um banco OLIDB, tá? Então eu vou colocar ali, que é uma tabela, tá? Apontando, jogando isso para uma tabela. Então eu vou pegar aqui, ó, quando eu clico em cima da task aqui do Excel, pode ver que aparece duas setinhas, uma azul e uma vermelha.
A azul seria para realmente o que eu quero fazer, o meu fluxo de dados, tá? E a vermelha seria para um caso de erro, se eu quiser exibir uma mensagem aqui, fazer alguma outra alternativa, tá? No caso eu vou usar aqui só a azul mesmo e vou levar para essa caixinha, aponto para ela aqui. E aqui onde está o destino OLDB, tá? Eu vou clicar em cima. Se eu clicar aqui eu marco a caixinha, mas eu quero clicar em cima de novo para alterar o nome aqui, destino OLDB. Eu vou colocar um nome aqui, ó, de uma tabela. Vou colocar aqui tab para identificar que é uma tabela, tá? F vendas, tá? Por que que eu coloco o nome da tabela aqui, tá? Aqui eu posso também nomear aqui, ó, vou colocar aqui só origem, tá? Posso renomear para ficar organizado. Mas aqui o integration vai ler essa caixinha para criar a tabela dentro dessa task aqui, tá? Por isso que eu já estou colocando por aqui. Então eu clico 2 vezes aqui e aqui eu tenho que criar um connection manager, tá? Dizendo que onde vai ser criada essa tabela. Eu não tenho ainda, tá? Eu vou dar um cancel aqui só para mostrar uma coisa. Quando eu criei aqui, ó, a minha origem, eu criei aqui embaixo, ó, podem ver aqui, ó, Connection Managers, né? Eu criei esse Excel Connection Manager. Se eu clicar aqui em cima, ó, 2 vezes, ele mostra ali, ó, o caminho, né, daquele Excel, de onde eu estou puxando, tá? Então a mesma coisa, então eu já criei para a origem, eu tenho que criar um Connection Manager para o meu destino. Então eu vou vir aqui, criar. Aqui eu não tenho nenhum, tá? Ó, podem ver que não tem nada. Então eu vou vir aqui em New. E aí aqui eu tenho alguns que eu havia feito um teste. Vou até deletar isso aqui, tá? Posso vir aqui, ó, delete, delete, ok. Vou vir aqui em New. Aí ele vai dar essa mensagem, tá? Eu dou só um ok aqui. E aí aqui ele vai pedir para eu colocar o server name, né? E enfim. No caso aqui, no provider, pode ver que ele está aqui como Native OLDB, tá? Só que eu vou colocar aqui, ó. Podem ver que ele abriu uma gama de opções aqui. Eu vou escolher essa aqui, ó, OLDB Driver for SQL Server, tá? E aí, no caso, antigamente nós tínhamos ali o SQL Client 11, tá? No caso da versão do SQL 2022, ele foi descontinuado, tá? Então nós podemos utilizar essa Microsoft LDB Driver for SQL Server, tá? Ok? Maravilha. E aí aqui eu vou colocar o nome do meu servidor, tá? Como aqui é um servidor local, né? Eu vou pegar aquele, seria isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, só para, como se eu fosse conectar, só para eu copiar o meu server name aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou voltar lá, vou dar aqui, ó, colocar o meu server name, e aí o nome do meu banco, tá? Que seria esse aqui, Power BI curso. Vou voltar aqui. No caso aqui ele está dizendo assim, ó, eu poderia utilizar, aqui eu estou utilizando o meu Windows Authentication, tá? Se eu tivesse aqui um SQL Server Authentication, eu usaria aqui, tá? O username, o password, mas eu não tenho, tá? Então vai ser o Windows Authentication mesmo. E aí aqui, ó, eu vou colocar aqui o meu, eu copiei na verdade ali o meu banco, eu nem precisaria, tá? Ele já mostra para mim ali os bancos que eu tenho, tá? Eu vou apontar para o meu Power BI curso e posso vir aqui Test Connection, só para testar, tá? Para ver se está ok, ele já deu ali uma mensagem dizendo que está ok. Maravilha, então essa conexão está ativa. Eu vou dar um ok aqui, podem ver que ele já apareceu aqui. Vou dar um ok também. E aí ele aparece aqui como Connection Manager, tá? E aí pode ver que daí, né, ele pede para apontar para uma tabela, tá? Só que a tabela que eu quero ainda não existe lá, eu não criei, né? Então, se eu clicar aqui, ela não vai aparecer, tá? Se eu ver aqui, ó, tá vendo? Não tem tabela nesse banco, né? Então eu vou vir aqui em New, e aí sim, ó, ele já identifica, como eu falei, ele puxa aquele nome que eu digitei ali na task, na caixinha, né? E ele puxa os campos lá da origem e já identifica qual tipo de dado que é. Eu só vou dar um OK. E aí, para eu concluir essa parte aqui, eu tenho que mapear isso. Eu venho aqui em Mappings, ele automaticamente já faz o mapeamento, tá? E eu vou dar um OK. E aí aqui, ó, está concluído,
né? Eu tenho aqui, ó, o meu dois Connection Managers agora, tá? Se eu clicar aqui em cima, para ver a conexão desse aqui, ó, eu clico, ó, ele já aparece ali, ó, tá vendo? Eu posso, às vezes, testar aqui para ver se está ok, maravilha, tá? E aí, detalhe, eu havia comentado que o Integration Services é uma ferramenta de ETL, né? Ou seja, extração, transformação e carregamento dos dados. Aqui nesse processo, nós não estamos fazendo nenhuma transformação, nós estamos só pegando da origem e jogando para o destino, tá? Nós não estamos transformando nenhum tipo de dado, tá? Mas funciona também tranquilamente, né? Não é obrigatório você ter algum tipo de transformação aqui, tá? Mas só para demonstrar para vocês, se eu quisesse pegar algum campo aqui e transformar antes de enviar para lá, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou eliminar, eu vou clicar em cima desse fluxo aqui, vou dar um delete, vou eliminar, ele já vai dar uma mensagem de erro aqui. Eu vou vir aqui, ó, conversão de dados, tá? Vou vir aqui arrastar. Então, o que eu faria aqui? Eu vou ligar a minha origem na minha conversão de dados, e aí vou clicar duas vezes na conversão de dados, e aí aqui eu escolheria qual campo eu quero transformar, tá? Vamos supor que esse data aqui, né? Eu não queria um tipo date, eu queria alguma outra coisa, então eu clico nele, tá? Quando eu clicar aqui, ó, data, que ele já está como date, se eu clicar aqui, ó, ele mostra outras, deixa eu expandir um pouquinho isso aqui, outras opções de dados, tal. Tem o date, tem dbdate, decimal, tem um monte de coisa, dt-text, né, no caso de texto, numeric, tem uma porção aqui de dados, tá? No caso eu não vou fazer isso, vou pegar um outro campo aqui só para, vamos supor, ID venda, tá? O ID venda aqui, podem ver que ele está ali como DTWST. Se eu quisesse alterar para algum outro tipo de campo, tá? Eu vou só fazer um teste com esse aqui, ó. Vou colocar aqui como DTSTR, tá? E aí o que acontece? Eu posso colocar o tamanho aqui também, tranquilo, tá? Eu posso colocar um alias para ele, porque ele vai criar esse campo, mas eu vou deixando assim, ó, copy of ID venda mesmo, tá? E vou dar um OK. Maravilha. E aí aqui sim, eu venho aqui, ó, e ligo na minha tab vendas. E aí eu vou ter que fazer um mapeamento. No caso aqui, ó, no meu mappings, ele está com um mapeamento original ali. Mas vamos supor que eu quisesse apontar para aquele campo que eu acabei de criar, tá? Então eu viria aqui onde, né, seria a origem, tá? No caso aquele lá seria o ID vendedor, né? Deixa eu só ver aqui, isso. É o ID vendedor que eu criei. Podem ver que daí, ó, eu expando isso aqui, ó, aquele campo cópia tá aqui. Então eu teria que apontar para cá e ele muda ali o relacionamento, o mapeamento, tá? E eu daria um OK, tá? Mas no caso aqui, tá? Nós vamos deixar como estava mesmo, vou deixar ali o ID vendedor, tá? Uma outra coisa também, vamos supor que, olha, eu tenho esses campos na minha tabela, mas eu não tenho todos os campos aqui, porque só alguns campos aqui importam que vão ser, né, que realmente me interessam, que vão ser importados. Vamos supor que, olha, o ID pagamento eu não precisasse, tá? Eu poderia vir aqui e colocar a opção de ignorar, tá? Então ele entraria como nulo no ID pagamento, tá? Mas eu vou deixar aqui mesmo, ok? É só para demonstrar que aqui sim nós temos um processo de origem, transformação e carregamento dos dados, né? Ou seja, o ETL completo, claro, um bem simplesinho, tá? Mas só para demonstrar. Eu vou excluir esse aqui, porque não tem necessidade nesse momento, tá? Vou dar um delete, vou pegar aqui da minha origem e levar para o destino. Mais uma vez, vou só conferir aqui o meu mapeamento. Deixa eu só ver se o ID vendedor, podem ver que agora ele já sumiu ali, né? Como eu excluí a parte de transformação. Então, tá tudo ok, maravilha. Aqui seria a minha tarefa de fluxo de dados, também posso renomear, tá? Então, voltando aqui, ó, estou no meu data flow, por enquanto só vou fazer isso. Voltando para o meu control flow, aqui eu poderia fazer outras coisas. Vamos supor que, olha, essa tabela que eu criei, ela tem que ser truncada toda vez que eu for importar esses dados. Antes, eu poderia colocar, tá? Então, vamos supor aqui, ó, deixa eu pegar minha tab F vendas aqui, aproveitando também que, né, nós não conferimos aqui, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos ver se ela já foi criada aqui, ó,
no meu Power BI curso, Tables, olha lá, ó, já foi criado aqui, tá? Se eu vier aqui, vou dar um Ctrl N aqui, ó, e vou dar um Select nela, tá? Select, asterisco, from. O que seria esse asterisco, tá? O asterisco seria para você trazer tudo dessa tabela. Quando você coloca asterisco, select asterisco from, você está trazendo todos os dados da tabela. Muito cuidado com isso, porque vamos supor, às vezes você tem uma tabela muito grande aqui, com milhões de registros, não é muito bom fazer isso aqui, tá? Então, pode sempre colocar aqui um top 10, que seria para você trazer só 10 registros para verificar, tá? Enfim. Então, no caso aqui, ó, vou dar um F5 para executar. Tá aqui a minha tabela criada, só que ainda não tem os dados aqui, tá? Então, mas vamos supor que eu tivesse que, né, toda vez que eu fosse importar os dados, eu teria que limpar esses dados ali, tá? Eu poderia usar esse comando aqui, ó, truncate table, tá? Fvendas, e isso eu poderia utilizar lá no integration. Então, vou copiar aqui, vou voltar aqui para o integration, vou voltar para a minha aba do control flow e eu tenho aqui, ó, execute SQL task, né? Vou trazer isso para cá, vou renomear aqui, ó, truncate table, só para identificar, tá? Ele está ainda em vermelhinho aqui porque não tem nada nele. Vou clicar 2 vezes e aí aqui eu tenho que colocar a minha conexão, tá? O meu connection, que seria ali no Power BI curso, o meu database, né? O meu connection manager ali, que vai ser executado numa tabela dentro desse banco. E aqui o SQL statement, eu venho e coloco ali o meu truncate table, tá? Truncate table, fvendas, dou um OK, maravilha. Se eu deixar dessa forma, tá? E quando eu executar, que seria aqui no Start, ele vai executar as duas tarefas ao mesmo tempo. E eu não quero isso. Eu quero que primeiro ele execute o truncate table e depois a minha tarefa de fluxo de dados aqui, tá? Aqui, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha setinha aqui e levar para cá, dizendo primeiro execute isso e depois isso, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui que é fluxo de dados mesmo, tá? Maravilha. Aí vamos supor que eu tivesse um monte de processos aqui, tá? Que fossem para ser executados, mas teria que seguir uma certa sequência, mas primeiro uma sequência de um bloquinho aqui, por exemplo, depois um outro aqui, né? Eu poderia usar os containers aqui, ó. Eu tenho container de sequência, tenho de loop, tá? Vai de acordo com a necessidade ali, for each loop. Eu vou usar esse aqui, ó, de container só para demonstrar, tá? Então seria o que? Eu vou arrastar ele para cá. Eu vou expandir isso aqui, tá? E vou colocar essas tasks aqui dentro dele, tá? E aí, aqui, ó, maravilha, tá? Então aqui eu posso renomear, né, minha fvendas e assim por diante, tá? E vamos supor que eu tivesse um outro aqui, tá? Assim, poderia executar também simultaneamente, ou vamos supor, olha, eu preciso que execute tudo isso aqui primeiro e depois isso. Aí é o mesmo processo, eu pego a setinha e arrasto para cá, tá? E assim eu vou construindo todo o meu modelo, tá? Só para demonstrar, eu vou deletar isso aqui, vou salvar aqui o meu pacote, tá? E agora eu vou executar isso aqui para levar esses dados para lá, para minha tabela. Existem algumas formas de fazer isso, de executar. Eu posso vir aqui no Start, clicar, tá? Que ele vai executar aqui o meu pacote. Só tomem cuidado com isso, porque se eu tiver às vezes mais pacotes abertos aqui, né? Ele acaba executando todos, tá? Então, eu sugiro executar por aqui quando você tiver realmente só com um pacote aberto, tá? Posso vir diretamente no meu pacote aqui, ó, como está aqui Power BI fvendas, clicar com o botão direito, vir aqui, ó, cadê? Execute Package, tá? Tá aqui bem no começo. Posso vir por aqui, maravilha. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar em cima do meu, no caso esse aqui como é um pequeno, clicar em cima do meu container, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, Execute Container, tá? Eu tenho essas opções também, tá?
Vamos supor que, olha, eu estou dentro de um pacote aqui, tem um monte de coisa, eu não precisava executar só esse aqui. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e executar só esse aqui, tá? Ou vamos supor, eu quero executar só isso aqui, não preciso nem do truncate table. Eu clico em cima dessa task, clico com o botão direito e coloco aqui, ó, execute task, eu consigo executar só ela, não vai nem rodar o truncate aqui, tá? Tem essas opções. Mas eu vou direto aqui pelo nosso start, só para demonstrar, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, start. Ele vai começar a executar ali, ele vai jogar para essa tela e já foi, ó, bem rapidinho, tá? Porque nosso conjunto de dados é bem pequeno, ele joga para essa tela ali, mostrando que está executando, tá? Ele deu aqui um verdinho nessa etapa, no caso do container aqui, ele só dá verde aqui quando todas as etapas dentro do container foram executadas com sucesso. Então, para cada etapa, ele vai colocando ali um check de verdinho. Se der um erro, ele coloca em vermelho, tá? E aqui, por fim, no caso, o pacote ainda está executando, tá? Nós não paramos ele. Tem duas formas de parar a execução dele. Eu posso vir aqui em cima, clicar no stop, tá? Ou posso vir aqui nesse link aqui, ó, que ele aponta aqui embaixo e clicar nele, tá? E aí, agora sim, ele parou ali, né, a execução do meu pacote. E aí aqui do lado eu tenho aqui, ó, Execution Results, tá? Vamos supor que tivesse dado algum erro, eu poderia verificar por aqui qual era o tipo de erro, tá? Porque aqui ele mostra toda a etapa da execução do pacote, tá? Do início ao fim ali, tá? Mostra o tempo que demorou para executar e tudo mais, tá bom? Lembrando que isso quando você está executando um pacote localmente, né? No caso aqui eu estou executando local aqui na minha máquina, tá? Então vamos lá no SQL agora para ver. Vou comentar isso aqui, ó. Colocar, para quem não conhece, tá, o SQL, comentar aqui seria você colocar dois traços ou você coloca barra asterisco e aí tudo que você escrever aqui, né, aqui por baixo, ele vai ser apenas como comentário, tá? E aí depois você fecha com asterisco barra e a partir daqui, ó, já é um texto normal, tá? Select, por exemplo, coisa do tipo, tá? Só para quem não tem familiaridade aí com SQL, tá bom? Vou só dar um comentário truncate aqui e aí vamos ver aqui o nosso, se eu executar isso aqui agora, né? Se eu der um F5, olha lá, maravilha, foi importado os nossos dados para a nossa tabela. Aqui eu estou pegando um top 10. Como eu sei que essa tabela é pequena, tá? Não tem problema eu executar aqui tudo para ver, tá? Vou dar aqui um F5, eu tenho 1844 linhas, tá? Sem problema. Então, foi importado ali rapidinho a nossa planilha a nossa tabela de vendas, tá? E aí agora vamos fazer isso para as dimensões. Então, vamos vir aqui. E aqui no caso, como nós criamos um pacote só para essa F-Vendas, né, eu vou deixar ele lá dessa forma e vou criar um outro, tá? Eu poderia colocar um outro container aqui, criar por aqui mesmo, né, as nossas dimensões, mas eu vou criar um outro pacote, então eu vou fechar esse aqui, tá? Vou vir aqui no nosso SSIS Packages, colocar aqui, ó, novo pacote, tá? E aí vou chamar esse aqui de Power BI tá? Maravilha. Vou colocar aqui um Yes to All. Maravilha. E eu vou vir aqui e fazer o mesmo processo. Vou pegar uma tarefa de fluxo de dados, vou jogar aqui, vou clicar nela, vou lá na minha origem do Excel, vou jogar aqui, vou clicar nela, vou abrir aqui para criar um Connection Manager, vou buscar aquela planilha de dimensões, vou abrir, tá? Vou colocar aqui 2016, deixar essa opção marcada. E aí agora eu vou ter que fazer para cada aba, eu tenho que fazer uma dessa, tá? Então eu vou ver aqui, ó, no Sheet, eu vou colocar aqui de cidades, tá? Só conferir ali se as colunas estão ok, maravilha. Vou renomear aqui, ó, cidades, tá? E aí vou vir aqui no meu destino LDB, vou colocar aqui, ó, D
cidades, tá? Opa, deixa eu colocar lá um tab, né? Para deixar como padrão, igual a outra. Tab de cidades, tá? Vou vir aqui nos cidades. Vou dizer que é, opa, aqui não vou colocar no new. Vou utilizar essa aqui que eu já criei, tá? Vou dar um OK. E como eu não tenho essa tabela de cidades ainda, vou vir aqui em new também para criar a minha tab de cidades, tá? OK. Vou no mapeamento para mapear os campos, OK. Tá? Maravilha. Agora eu posso fazer o seguinte, eu vou só copiar essa aqui, ó. Ctrl V, tá? Vou clicar nela e aí, como eu vou utilizar a mesma planilha, eu só vou mudar a aba aqui, tá? Então vou colocar aqui cliente, vir aqui em columns para criar aqui só a de cliente, tá? OK. Vou renomear aqui, ó, cliente, tá? Vou fazer a mesma coisa, Ctrl V, vou clicar aqui de novo. Agora vai ser a forma de pagamento. Vou ver as colunas aqui, maravilha. Vou colocar aqui, ó, pagamento. Ctrl V de novo. Vou vir aqui, produtos, columns, OK. Opa. Produtos, Ctrl V. Opa. Agora aqui nós vamos em vendedores. Vendedores. Feito isso, agora eu vou só pegar aqui, né, os OLEDBs, vou arrastar alguns aqui, tá? E só vou renomear. Vou até copiar essa aqui como exemplo, tá? Aqui, ó, tab de clientes. Já vou clicar nela, vou colocar em new, tab de clientes, OK. Mappings, está mapeado, OK. Vou pegar aqui também tab de pagamento, vou levar para lá, vou criar, colocar em new aqui, OK, mapear, OK, já está mapeado. A mesma coisa para de produtos. Opa. Vou renomear aqui, ó, de produtos. Maravilha, vou clicar nela. New, vai criar a tabela de produtos. Vou mapear, tá? Uma vez que eu consigo já mapear é que a tabela já foi criada, tá? OK. E aí aqui a minha de vendedores. Tá? Vendedores. Jogar para cá, clico 2 vezes, vou criar new, tá? OK. Vou mapear, OK. Então, pode ver que não tem nenhuma mensagem de erro, né? Nenhum naquele box vermelhinho, né? A bolinha vermelha. Vou vir aqui, ó, salvar, tá? E aí agora eu vou executar aqui, tá? Vou executar de uma forma diferente, aquela hora nós clicamos aqui. Agora eu vou vir por aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vir aqui, ó, Execute Package, tá? E vamos ver ele executar ali. Podem ver que ele já tinha dado verdinho em todas ali, mas demorou um pouquinho para aparecer. Agora sim, ele já concluiu tudo. Tá? Aquela hora nós clicamos no link, posso clicar aqui também, ó. Tá? Maravilha. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, a minha de cidades. Vamos lá para ver agora. Já vou dar um refresh aqui, ó, para aparecer as tabelas ali, tá? Então, se eu vier aqui, ó, Power BI curso,
Cadê? Tabelas. Tá aqui, ó, já criou todas as tabelas, tá? Deixa eu pegar, arrastar para cá. Pegar aqui todas essas tabelas, só para dar um select nelas. A vendas nós já vimos, né? Maravilha. Então, eu vou vir aqui, ó. Um detalhe, né? Para eu diminuir aquela tela de resultado que estava aqui, né? Por exemplo, eu executo, tá? Vamos supor que eu queira diminuir isso aqui, tá? Eu seguro o Ctrl e aperto a tecla R, ele já diminui ali, tá? Aqui eu vou apagar isso aqui, ó. Colocar select tudo from. Deixa eu tirar isso aqui. Maravilha. Vamos ver aqui as cidades, como é que tá. Opa. Cidades, tá tudo ok. A minha de clientes também. A minha de pagamento, tá? A minha de produtos, né? A minha, de vendedores e por aí vai. Podem ver que na minha de vendedores, ó, ele importou um monte de linha em nulo, com nulo, tá? Eu já posso corrigir isso aqui. Então eu posso vir aqui, ó, em delete from. Vou colocar o nome da tabela, ou seja, eu vou deletar da tabela que seria essa aqui, tá? Minha de vendedores. Só que se eu colocar dessa forma, eu deleto a minha tabela inteira, tá? Nunca coloquem um delete sem uma condição, tá? Então sempre coloque um where, que seria onde, o que. Vou colocar aqui usar esse campo ID vendedor como referência, tá? Onde o ID o ID vendedor ID vendedor, tá como ID vendedor mesmo, né? É ID vendedor, tá? Is new, tá? Ou seja, onde o campo ID vendedor é nulo. Então, delete tudo dessa tabela onde o ID vendedor está como nulo, tá? Aqui, pessoal, para quem já tem um conhecimento SQL, né? Eu sei que pode ser um conhecimento ali, uma dica às vezes um pouco maçante, mas seria mais para quem não tem conhecimento, tá? Para quem não tem familiaridade com SQL, eu estou mostrando esses pequenos detalhes ali, tá bom? Então eu vou executar isso aqui, tá? Só para deletar aquelas linhas. Se eu verificar agora a tabela, já foi, né, apagada aquelas linhas que estavam como nulo, tá? Maravilha. Então deu para ver aqui que, né, o integration levou tudo para as tabelas, tá? E é um método muito eficiente, né? É muito utilizado. O integration está aí desde 2005, né? Uma ferramenta ótima de BI, né? Principalmente para esses processos, né? Aqui no caso nós utilizamos processos com as planilhas de Excel, tá? Mas existem muitos processos e muitas empresas que são feitos utilizando somente ali a parte de banco mesmo, né? De um servidor X para o servidor Y, das tabelas tal para tal. Então, tem todo tipo de cenário ali, tá? É uma ferramenta muito eficiente, eu recomendo, mesmo para tarefas simples assim, ela é bem útil, tá? E bem intuitiva. Eu recomendo aí uma ferramenta bacana, tá? Lembrando mais uma vez que o foco desse vídeo aqui, desse curso, não é, né, a parte de SQL e de integration, mas é só um adendo ali para mostrar que existem ferramentas que, né, resolvem muita coisa, ajudam bastante ali em tarefas do dia a dia ali que, né, parecem bobas, mas às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Então você consegue ali otimizar seu tempo utilizando essas ferramentas, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos aproveitar essas tabelas criadas aqui para criar os nossos scripts para levar lá para o Power BI utilizando o conector do SQL Server, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Abraço!